Olá, bem-vindo à segunda aula do curso básico de modelagem de peças e conjuntos 3D. Sou Wesley Gomes, instrutor do curso. Nesta aula, veremos interpretação de desenho técnico. Por ser um conteúdo bastante extenso, provavelmente vai ter mais de um vídeo, então vamos seguindo com o nosso vídeo. As normas que iremos ver é NBR 110.126, NBR 100.68, NBR 8403, tá bom? Lembrando que o FreeCAD, que a gente vai utilizar o software de modelagem, vamos continuar. Aqui eu já trago um desenho técnico para vocês já se acostumando com o desenho, e durante esse vídeo a gente vai entender melhor essas informações que tem nesse desenho. Aqui eu já tenho 6 vistas ortogonais, tá bom? Uma vista isométrica. A vista isométrica, como vocês podem ver, é uma vista em 3D, que vai representar melhor a visualização da peça, tá bom? No caso aqui é um dado, a peça, e a gente tem aqui, ó, 6 vistas ortogonais. O que essas 6 vistas ortogonais já me mostram? Mostra a vista frontal, lateral esquerda, lateral direita, superior, inferior e posterior. Essas são as 6 vistas. E nela já vem contido as informações de cada vista. Ah, Wesley, sempre vai ser necessário dar as 6 vistas? Não. Só é necessário dar a quantidade de vistas necessárias para dar todas as informações daquela peça. Por exemplo, o dado, como que ele tem diferentes furos em cada face dele, então a gente tem que representar as 6 vistas. Mas tem peça que você consegue representar com 2 vistas, com 3 vistas, até com uma, tá bom? A gente vai entender até melhor uns conceitos mais aí para frente. Mas aqui já traz várias informações que dá para a gente já começar a entender a interpretação de desenho técnico. Aqui já tem as 6 vistas, tem medidas mostrando qual é a distância desses furos em relação às arestas, às faces aqui de externas, tá bom? Temos linhas de contorno, linhas de chamada, linhas de cota. A gente vai entender melhor isso também. A gente vê aqui, ó, que tem uma margem aqui dividida direitinho e tem um espaçamento aqui de margem. A gente vai entender melhor o porquê desse espaçamento. A gente vê que tem uma legenda aqui para trazer mais informações para a gente sobre o desenho. Por exemplo, desenhista, projetista, data que foi realizado, que o formato está em qual diedro. A gente vai entender melhor isso tudo durante o curso, tá bom? Beleza, como que a gente vai organizar aqui as vistas? Vamos começar aqui, ó. Temos 2 tipos de diedro, o primeiro e o terceiro diedro. O primeiro diedro é o mais usado no Brasil, tá bom? De vez em quando, dependendo do projeto, você vai ter que utilizar o terceiro diedro, então é bom você entender como que é a organização do primeiro e do terceiro diedro. Aqui eu tenho uma pecinha para a gente entender melhor, além do desenho. O que acontece no primeiro diedro? Eu vou pegar aqui uma vista frontal, como vocês estão vendo aí, ó. Eu só consigo ver essa face como que tá ali. Ah, eu quero saber do lado direito, que seria esse daqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou virar ela 90 graus, ó. Aqui, ó. Girei 90 graus, ela ficou do lado esquerdo, tá bom? Volto para frontal. Essa é a lateral direita. Posicionamento do primeiro diedro é: você girou, aonde ela parar, ela vai ficar, e ela vai ficar ali, é o posicionamento dela do primeiro diedro, tá bom? Então, frontal como referência, sempre, tá bom? Peguei a frontal, girei aqui, ó, 90 graus, para mim ver a lateral esquerda. Ela ficou posicionada aqui do lado direito. Voltei aqui para a frontal. Ah, quero saber a superior. O que eu vou fazer? Ó, virar ela para baixo. Estou vendo a superior. E ela ficou posicionada embaixo da frontal, que a frontal estaria aqui, correto? Como está aí no desenho. Volto para a frontal. Quero saber a inferior, que é essa parte aqui. Viro ela para cima. Opa, já estou conseguindo ver a inferior. E a frontal estaria aqui. Ela fica do lado de cima da frontal. Posicionada onde que ela parou no giro, tá bom? A posterior, você vai girar 180 graus, ó. Lateral direito, lateral posterior. Ah, mas eu não quero virar para esse lado, direito. Esquerdo, no caso. Eu quero virar para o lado direito, então eu viro para cá. A posterior tem essa opção de você colocar tanto do lado direito, tanto do lado esquerdo. Visualizando isso, como que a gente representou aqui no desenho, ó, que a peça vai girar, eu representei aqui na câmera para vocês. A gente tem que entender agora o terceiro diedro. Esse foi o primeiro diedro. Tá ok. No terceiro diedro, o que a gente vai fazer? Peguei essa face, virei a 90 graus. Ó. Opa, tô vendo a lateral direita. Só que ela vai ficar posicionada no lado esquerdo da frontal, que a frontal estaria aqui.
Não, o que você vai fazer? A frontal, onde estaria o meu dedo, você vai deslocar ela para o lado esquerdo. Vista lateral esquerda, lado esquerdo da frontal. Vista lateral direita, lado direito da frontal. Você vai fazer o mesmo conceito de girar 90 graus, como que foi aqui que a gente fez, tá bom? A vista superior, lado de cima da frontal. Vista inferior, lado de baixo da frontal. A posterior segue a mesma regra do primeiro diedro. Você pode tanto colocar do lado esquerdo ou direito, só que lembra sempre de 180 graus da vista frontal, tá bom? Então, expliquei o primeiro diedro, o terceiro diedro. Vamos entender melhor para entender melhor esse conceito de primeiro e segundo diedro e as vistas ortogonais. Aqui temos uma representação como se fosse uma caixa, que você pega essa caixa, fecha numa peça, e essa peça tem alguma tinta que imprime todas essas faces dela direitinho na caixa, tá bom? E a gente abre essa caixa, como está aqui. E como representa aqui, ó, cada parte da caixa ficaria com um lado da peça, imprimido nele. A vista frontal, sempre nossa referência, tá bom? Então, se eu quero o lado direito, ó, vou virar aqui, ó, a caixa do lado esquerdo aqui, lado direito. Lado esquerdo, lado direito aqui da caixa, tá bom? Posterior, extremo direito aqui. Superior, inferior. Você pode ver que é o mesmo conceito de virar a caixa, de virar 90 graus, mas no caso não é a peça que estaria virando, sim a caixa que virou e pegou a referência da peça, tá bom? Tamanhos de folhas. Isso aqui é importante para quê? Para a gente saber em que folha utilizar para cotar certos desenhos. Se a peça for muito grande, com vários detalhes, é bom sempre pegar uma folha maior do que A4, A3, dependendo, para você chegar a dar todas aquelas informações, tá bom? Então aqui temos tamanhos, por exemplo, tamanho de A4, que é 297 por 210 milímetros, tamanho de A3, 420 por 297 milímetros. Essas informações são bastante importantes para a gente quando a gente for fazer um detalhamento de um desenho em 2D, tá bom? E essa informação também é importante para nós interpretar o desenho. Para quando a gente pegar um desenho, ver a escala, que se tiver 1:1, tiver uma escala de tamanho, a gente consegue ter uma noção do tamanho real da peça, tá bom? Só pelo desenho 2D. Aqui temos as margens. De acordo com a norma, temos que dar essas medidas padronizadas pela norma, tá bom? Medida de margem, para realizar o dobramento dessas folhas, tá bom? Para guardar elas corretamente. Ah, mas você vai ensinar a realizar o dobramento? Não, só vou ensinar que existe essa margem. Então, o que a gente vai utilizar para fazer o desenho? Tudo que tiver dentro dessa margem, tá bom? Lembrando também que tem a legenda. Então, esse tamanho de 178 de comprimento de legenda é estipulado por norma. Já a altura não é. A altura você pode colocar de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então, o que a gente sempre evita? Evita de cotar muito perto da legenda, para as informações não sobrepor uma a outra. Não pode cotar fora da margem, tá bom? Não pode colocar desenho, vista, colocar cota fora da margem. Cota, o que é? As medidas, tá bom? E também evitar sempre colocar vistas nessa área aqui, ó, da legenda, tá bom? Mas não tem opção, tem que colocar aqui, então coloca, mas sempre evite, tá ok? Aqui, ó, temos tamanho, legenda, tudo direitinho, ó, A4, A3, para seguir. Tipos de linhas. Essa daqui é importante para a gente entender. Quando a gente pegar um desenho, ele só tem linha. E se você não entender o tipo de linha, como que está organizado as vistas, você não vai entender aquele desenho. Então, vamos lá, tipo de linha. Temos a linha contínua larga, que seria para contornos visíveis, que seria os contornos que você consegue ver naquela vista, tá bom? Igual o dado aqui, ó. Os contornos que eu vejo é essa aresta aqui, essa daqui, essa, e o contorno do furo, correto? Eu não consigo ver a profundidade do furo, se eu pensar no nível 2D, certo? E eu não consigo ver o que está aqui do lado, aqui embaixo, aqui, nem aqui do outro lado, tá beleza? Eu só consigo ver essa face e esses contornos que está aqui. Contínuo estreito, linhas de interseção imaginárias, linhas de cotas, linhas de auxiliares, linhas de chamada, ranhuras, contornos de seção rebatidos na própria vista, linhas de centro curtas. O que acontece nessas linhas? Você lembra daquele desenho que tinha umas linhas que pegando, por exemplo, aqui do lado e aqui no centro do furo, que tinha umas linhas puxando aqui para o lado?
Então, aquelas são linhas de cota. Tem linhas auxiliares também, por exemplo. Você quer representar um conjunto que teve um deslocamento, aí vai ter uma linha auxiliar mostrando isso, tá bom? E linhas de chamada, que seriam essas linhas que eu mostrei, que vai puxar aqui, ó, da peça, como que estava lá no desenho. A linha de cota seria onde que fica realmente a cota. Contínua, estreita, a mão livre. Esse tipo de linha aí é para representar cortes espaciais, tá bom? Imagina que você tem uma peça muito longa, só que não vai caber numa A3, e eu só quero representar esse comprimento dele. Ele só tem um comprimento, ele não tem muitas informações ali no corpo dele. É só o comprimento. Por exemplo, você imagina um diâmetro, um corpo cilíndrico, ele tem um comprimento longo e um diâmetro. Então eu só tenho que representar o diâmetro e esse comprimento. Eu não preciso selecionar uma folha muito grande para fazer isso. Eu posso utilizar essas linhas, que vai representar que teve um corte ali, e eu coloco o comprimento real dele, tá bom? Aí eu consigo, por exemplo, colocar numa A4. Então não utilizo muita folha, tá bom? Tracejada larga, tracejada estreita. Aqui é, por exemplo, você imagina aqui, você só tá vendo um furo só. Só que na posterior você vê 6. O que você poderia estar vendo aqui? Você poderia estar vendo esse furo com linha visível e os 6 furos aqui atrás com linhas não visíveis. A gente vai entender melhor, tem uns exemplos aqui para frente. Eu vou te ensinar melhor isso. Mas o que é? Esse tipo de linha não visível é boa para quê? Para representar que tem um rebaixo, que tem algum furo do outro lado, tá bom? Se vai ter um rebaixo, se tem alguma coisa interna, um furo que está realizado em cima e indo por interno aqui, passando pela peça toda, um furo passante, alguma coisa assim. Aí vai ser representado por linhas não visíveis. Que se eu olhando aquela face, como aqui, ó, você não consegue ver o que está dentro nem por trás. Eu consigo representar nessa face o que está tanto por dentro ou por trás, tá bom? Traço e ponto estreita seria linhas de centro. O que seria linhas de centro? Vou pegar essa face aqui para dar um exemplo. A linha de centro, por exemplo, ó, tem vários furos aqui. E eu não quero pegar as medidas pelos lados, eu quero pegar a medida pelo centro só. Porque o centro de peça é sempre bom referenciar pelo centro de peça, tá bom? Porque aqui, ó, no desenho, as medidas batem certinhas. Dependendo da peça, não bate. Então, se você for fazer a fabricação dessa peça, é sempre bom pegar o centro, que você vai ter noção melhor de medida, tá bom? Do que pegando as faces. Porque, vamos pôr, o dado aqui, vamos imaginar que ele tem 20 milímetros de comprimento. Aqui, tá? Onde que eu tô segurando aqui. No centro dele seria 10, correto? Só que quando ele foi feito, vamos imaginar que não conseguiram deixar com exatos 20 milímetros. A gente vai entender melhor sobre isso. Deixaram ele com 19,8. Se a cota para fazer, por exemplo, pegar esse daqui que é melhor, para fazer a cota, para fazer esse furo que está exatamente no centro dessa face, daqui para cá fosse 10, o que você faria com ela 19,8? Você colocaria 10, porque é isso que o desenho está pedindo. Eu pego essa face aqui, zero aqui, puxo aqui e faço o furo aqui, ó, com 10 pro lado. Só que se eu falar que ele está no centro, a pessoa tem que medir a peça, aí vai estar lá 19,8. Ela vai ter que dividir por 2, tá bom? E vai pegar o centro dessa peça. Então ele vai vir aqui, ó, zerar aqui, zero aqui. Ah, deu 19,8. O que eu faço? Eu venho aqui, jogo a metade de 19,8. Opa, achei o centro da peça. Esse é o bom de linhas de centro, tá bom? Agora, linhas de simetria, o que acontece? Vocês não concordam que a distância daqui da lateral ou do centro até esses 3 furos aqui, que está na vertical, são iguais dos dois lados? Imagina a linha de centro aqui no meio, tá bom? O que eu faço? Essa linha de simetria que eu coloco aqui no meio, eu falo que esse lado é igual a esse. Então, se eu cotar esse lado aqui, eu não preciso cotar do outro, pois eu estou falando que desse lado é igual a esse, tá bom? Traço e ponto estreito, largo nas extremidades e nas mudanças de direção. Esse daqui é para representar que foi feito um corte. Imagina que eu quero cortar essa peça aqui, até esse furo, até o centro aqui, descer e cortar esse último furo aqui, ó. Cortei o furo do meio, vim até o centro, desci no centro aqui, na vertical,
vim até o centro desse furo, puxei aqui, ó. Então eu representei um corte aqui. E eu tenho que representar no desenho, na vista onde está sendo realizado o corte, eu tenho que representar com essas informações, tá bom? Com essa linha. Aí eu vou puxar uma vista auxiliar de corte. A gente vai entender melhor sobre isso. Trace ponto lá, identificação de linhas ou superfícies com identificações especiais. Como eu falei, linha de centro, linhas de simetria, trajetória, entre outras, tá bom? Trace ponto estreito. Contorno de peças existentes, posição limite de peças móveis, linhas de centro de gravidade, cantos antes de formação, detalhes situados antes do plano do corte. Então vamos prosseguir aqui para entender melhor essas linhas. Aqui temos 3 pecinhas aqui para representar. Aqui está mostrando que lado é a vista frontal. Aqui, ó. Linhas visíveis são as linhas que a gente consegue ver, correto? Linha não visível, ó, tem um rebaixo aqui no meio, ó. Tracejada, tá vendo? Ó. Linha não visível, a gente não consegue ver. Ó, linha não visível, linha visível. E a gente já consegue aqui, ó, vista frontal, vista lateral direita, então. Frontal, aí vai para lateral direita, posterior, inferior. O certo era para estar organizado direitinho, só que esse exercício aqui é só para entender melhor sobre as linhas, tá bom? Que tem aqui a linha de contorno, linhas não visíveis, que são as linhas mais usadas, tá bom? Além delas, tem a linha de centro e de simetria. Essas são as linhas mais usadas, além de linha de chamada e linha de cota. Então, com esse exemplozinho aqui, a gente já consegue entender melhor essas linhas não visíveis e visíveis, tá bom? De contorno. Vamos prosseguir aqui, ó, linha de cota. Temos aqui a linha de chamada, tá vendo? Como eu tinha dito. E a linha de cota. E aqui temos a cota. O que é a cota? É a medida que vai ter. A medida pode ser em milímetros, centímetros. Só que nesse curso a gente vai trabalhar em milímetros, tá bom? Então, o que seria um milímetro? Seria uma divisão de 1 metro. Você pega 1 metro e divide ele em 1000. Aí você encontra 1 milímetro, tá bom? Então, a medida de 1 milímetro é pequeno? É pequeno. Só que tem menores ainda, que a gente chama de décimo de milímetros, centésimos de milímetros e milésimos de milímetros. Esses são os submúltiplos de milímetros, tá bom? Mas como que a gente vai entender melhor isso? Você imagina o seguinte, você tem 15 milímetros aqui. Aí eu vou colocar uma vírgula, vírgula 00. 15 é o milímetros. O que tiver uma casa depois da vírgula é o décimo de milímetros. 2 casas depois da vírgula, centésimos de milímetros. 3 casas depois da vírgula, milésimos de milímetros. Ou seja, você não concorda que se eu pegar o milímetro aqui e dividir em 1000, vai me dar 1 milésimo de milímetro. Se eu dividir por 100, 1 centésimo. Se eu dividir por 10, 1 décimo. Aí o nome é décimo de 1 milímetro dividido por 10. Centésimo, 1 milímetro dividido por 100. Milésimo, 1 milímetro dividido por 1000, tá bom? Depende da sua precisão que vai ser necessária você colocar. Normalmente se trabalha com décimo e centésimo. Só vai trabalhar com milésimos de milímetro quando você necessita de muita precisão, tá bom? É melhor. Uma seção de corte, ó. Aqui tá uma linha de corte, ó. Ela vem com a informação AA, quer dizer que dessa ponta a essa ponta A foi realizado um corte, ó, a linha de corte, e ela é representada aqui. No FreeCAD ele tem um pequeno erro, que todo corte tem que ser representado com ranhuras, tá bom? De acordo com a norma, tem que ser representado com ranhuras, para a gente identificar que aquela vista foi realizado um corte ali, para conseguir visualizar o que tem ali dentro. Ele já não realiza essas ranhuras, mas as ranhuras seriam o quê? Seriam linhas aqui, ó, a 45 graus, que estaria durante toda essa peça, onde que foi realizado o corte, onde que você imagina que você pegou uma serra e cortou, onde que essa serra encostou, estaria essa linha de ranhura, tá bom?